Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bom? Dando sequência ao nosso quadro de frente com a profissão, nesse vídeo nós vamos entrevistar o médico Tiago Gondim, médico com 19 anos de experiência no mercado. Então, se você está pensando em escolher no SISU o curso de medicina, assista a essa entrevista, está super interessante, tá bom? Aquele abraço! Saudações, futuros colegas, meu nome é Tiago Gondim e eu estou aqui para falar um pouco sobre essa profissão chamada medicina, que ao longo do tempo vem me conquistando e que eu tenho tentado conquistá-la. Por que medicina? Eu acho que a pergunta ideal seria por que continuar na medicina? Nós somos fisgados pela necessidade de decidir por uma graduação ainda muito cedo. Eu tenho 19 anos de profissão, tenho 41 anos, faço agora em dezembro, e me formei aos 21 anos, então entrei na faculdade de medicina aos 16. E eu sempre me pergunto se aos 15 anos eu tinha realmente informações suficientes sobre o curso de medicina que me fizessem decidir por essa profissão. E eu termino dizendo em várias conversas informais que quem me orientou a fazer medicina foi a minha mãe, e não a necessidade de querer fazer medicina, até porque a medicina ela é muito mais do que uma profissão. A medicina ela é uma essência, a medicina ela é uma obrigação, uma responsabilidade de quem pretende fazer medicina. Então eu diria que a pergunta ideal seria por que continuar fazendo medicina. Então o perfil de quem faz medicina é aquele perfil de alguém que termina por se doar muitas vezes, deixando o seio familiar, deixando as obrigações do seu cotidiano ligado às pessoas que você ama, para se dedicar a uma pessoa que você não conhece, mas uma pessoa que pede ajuda, uma pessoa que tem uma doença. Então, muito mais do que escolher a medicina, é saber se a medicina, ela lhe escolheu. Para ajudar vocês a entenderem um pouquinho dessa via crucis que é a medicina, eu vou falar um pouco da minha história. Como eu falei anteriormente, eu me formei aos 21 anos. Me formei ainda muito imaturo como ser humano. Entrei no exército, fui médico militar, e por um ano estive nas Forças Armadas. Ao sair do Exército, fui para a residência médica, uma das formas de especialização que existem na medicina. Após a residência médica, fiz diversas especializações, as ditas pós-graduações. Eu sempre tive um interesse muito claro dentro da medicina. Eu dei plantão, eu trabalhei no interior, eu trabalhei em UTI, trabalhei com pediatria. Eu nunca quis perder a medicina de vista. Eu sempre pensei na medicina no seu esquema lato sensu e nunca no estrito sensu. Ou seja, eu sempre tive o interesse de ver a medicina em sua amplitude. Nunca focar num local específico da medicina, numa especialidade, e perder a noção do que é ser médico. E eu diria para vocês, o que é ser médico? Médico também é brincar de videogame, médico também é sorrir, médico também é ir no barzinho, médico também é ir na balada, médico também é conversar, é assistir novela, é ir para o cinema, é comer pipoca, porque médico é humano. Hoje, cada vez mais, a gente vê que os profissionais da medicina, eles têm tentado se especializar ao máximo. De certa forma, isso tem distanciado um pouco o profissional do grande interesse da medicina, que é resolver, que é dar humanização, que é dar conforto. Para que o médico consiga dar conforto, ele tem que entender o que é perder o conforto, ele tem que entender o que é perder a humanidade, porque muitas vezes o paciente dele vai ter perdido isso. E ele tem
que entender também como fazer para recuperar aquele humanismo, aquele cotidiano. Então, ser médico é muito mais que saber medicina. Ser médico é entender quais são os sentimentos do outro, é se colocar de forma categórica do outro lado da mesa. E muito dos médicos que ao longo de sua carreira se tornam pacientes, eles conseguem voltar melhor para a medicina. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem vai escolher a medicina hoje, se especializem, mas não percam o foco na medicina, em sua amplitude. Não ache que focar em uma área específica vai render grandes louros, que até pode ser que isso aconteça, mas é uma forma também de distanciá-lo do entendimento do ser humano como um todo. Mercado em medicina. Nós aprendemos na faculdade que esse nome é perigoso, porque em medicina não existe mercado. Em medicina existe um campo de atuação que hoje tem sido cada vez mais diminuído, porque nós temos uma grande quantidade de médicos sendo formados, uma grande quantidade de vagas sendo abertas em faculdades de medicina. Hoje a medicina ela cresceu e vem crescendo cerca de 5 vezes mais que a população brasileira. Nós temos uma heterogeneidade na distribuição dos médicos no país, os médicos preferindo as capitais, os grandes centros, e os interiores com poucos médicos, embora nós tenhamos uma excelente relação entre médicos e habitantes. Nós temos uma relação de 2 médicos para cada 1000 habitantes, mas isso de uma forma desigual. O interior ele termina perdendo profissionais porque ele não tem estrutura, a capital ganha muito profissional porque tem muita estrutura, mas tem pouca vaga. Então, o médico, o candidato, o estudante de medicina, ele tem que pensar na medicina como um todo. Nós temos um dos melhores programas no papel do mundo de saúde pública, que é o SUS. E o SUS fala exatamente dessa integralidade da medicina. O SUS fala sobre a igualdade. O SUS fala em resolução de mais de 80% dos problemas de saúde quando nós direcionamos a atividade médica para o atendimento da medicina básica. Ou seja, boa parte dos problemas tem que ser resolvido no PSF e não com o especialista. É importante fazer especialidade? Sim, é importante. Embora hoje nós tenhamos uma quantidade muito pequena de vagas em residências médicas. Nós temos em torno de 20 mil, 22 mil médicos que vão ser formados nos próximos 4, 5 anos ao ano, e nós temos 4 ou 5 mil vagas de residência médica. Então tem que ser dado também uma atenção às pós-graduações, às especializações, para que o médico ele possa ter um entendimento específico mais aguçado, mas nunca perdendo o foco na amplitude, da medicina. Se eu indicaria medicina para alguém, de forma corriqueira, amigos me perguntam se eu aceitaria, se eu acharia interessante que uma das minhas filhas, Helena ou Isabela, fizessem medicina. Eu acho que muito mais do que indicar é saber se a medicina aceita. Ou seja, o conceito é inverso. A medicina se indica para você e não você se indica para a medicina. Essa profissão que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar, ela não chegou para mim da noite para o dia. Eu costumo dizer até que eu desisti da medicina quando terminei a graduação.
que eu fui para o exército, e no exército a única coisa que eu fazia era procurar um inimigo que nunca eu achava. Ainda bem que não achei. Mas eu parei um pouco no tempo em relação à medicina. E qual foi a minha surpresa é que quando de 6 meses nas Forças Armadas, eu senti saudade da Dona Maria, que reclamava de uma dor no joelho, do seu José, que tinha uma dor, que andava pelo corpo, daquele paciente que não sabia exatamente o que é que estava sentindo. Ele queria às vezes apenas conversar, ele queria apenas alguém que o escutasse. Então, se eu puder dar um conselho a vocês, candidatos a uma vaga na medicina, estudantes de medicina e profissionais da medicina, visto que hoje, além de graduado, especialista, eu também sou professor de medicina, eu diria, não percam a visão geral da medicina, mas também não percam a sua humanidade. Continuem com os seus projetos pessoais fora da medicina também. A medicina exige que o médico, ele não seja só médico, que ele seja também humano. E para ser humano, ele tem que entender quais são as possíveis perdas do seu paciente. Ele tem que se colocar no lugar do paciente. Ele tem que entender que muitas vezes deixar de trabalhar, deixar de brincar, deixar de se levantar de uma cama, são situações extremamente desagradáveis, extremamente desestimulantes, que trazem medo e que o médico, por muitas vezes, não vai conseguir resolver. É por isso que o novo médico, o médico que a medicina precisa, o candidato que a medicina precisa, é aquele cidadão que quer acalentar, que quer dar conforto, que quer se dedicar e que não perdeu o foco na sua família, não perdeu o foco na sua vida. A medicina faz parte de sua vida. A sua vida não é a medicina está dentro de sua vida. Então, aos que decidirem por essa profissão belíssima, sejam bem-vindos, uma boa sorte, e eu faço votos de que a medicina também escolha vocês. Obrigado a todos pela paciência.